Oi, gente. Hoje mais a nossa live, mais uma nossa live aqui. Tô achando um pouco escuro, não sei dizer para vocês por que eu tô achando um pouco escuro, mas tudo bem, vamos lá. Hoje nós vamos ter uma live interessantíssima, que é com o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Santa, em São Paulo. Ele tem uma ação muito forte dentro da Igreja Batista. Ele é um escritor, palestrante, tem um homem de ideias muito fortes e modernas, muito antenado com o nosso mundo. E nós vamos falar sobre a questão toda de viver a espiritualidade em tempos extremos. Eu estou vendo que tem muita gente entrando, Maria de Luz Fonseca, Silvia Diogo, Drica Cabeltrão, enfim, já tem bastante pessoas aqui, Maurício Gomes, Thelma Andrade Pereira. Eu vou então agora tentar chamar o nosso pastor Ed René Kivitz, que está me dando essa alegria enorme de poder fazer essa live com ele. Estou aqui chamando o nosso Ed René. Ver se ele está entrando. Você sabe que aqui a internet é sempre assim. Como vai, Ed René? Tudo bem? Tudo bem, Márcia? Prazer estar com você. Prazer Vê-la. enorme poder fazer essa live. Estava falando como a sua pregação é tão atuante, tão moderna e tão Ah, assim dentro do nosso mundo atual, que a gente precisa de pensadores e teólogos que nos ajudem a caminhada, né? A nossa caminhada. A gente precisa muito melhorar obrigado. sempre a nossa caminhada. Muito obrigado, um prazer. E eu fiquei muito Agradeço as feliz, palavras. muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de poder fazer sobre esse tema, né? Espiritualidade em tempos extremos, que é o que nós estamos vivendo, não só pelo Covid, né, Ed René, mas também pelo mundo que a gente está vendo aí fora, né? É Uhum. um mundo onde existe muita polarização, né? As atitudes estão muito difíceis de todas as partes, não só no Brasil como no exterior. E eu me pergunto que caminhos são esses para a espiritualidade, que a gente possa realmente progredir. Antes, deixa eu ver se melhora. Eu vi que você falou que estava escuro e eu É, acho que eu também estou muito escuro. Será que melhorou? agora acho que melhorou. Eu estou achando que o meu Melhorou. telefone está escuro, mas agora se eu for mexer vai dar um problema. Mas você agora Vamos. melhorou, estava muito escuro, sim. Agora está Ok. ok. Bom, Melhorou. então vamos nessa tentativa de entender o caminho da espiritualidade num mundo como esse que nós estamos vivendo, Ed René. Olha, acho que é muito relevante a gente falar de espiritualidade num mundo como o nosso. A gente vive o que chamaram de, ou chamam, né, de pós-modernidade, que parecia que a modernidade iria sepultar a religião, mas a Uhum. religião tem uma força, sobreviveu a todos os ataques da modernidade, da ciência, da tecnologia, da racionalidade humana. Então, a religião está na pauta e a espiritualidade nunca vai sair da pauta porque é própria do ser humano. O ser humano é um ser espiritual. O ser humano, a espiritualidade no ser humano constitui o ser humano. Então, por exemplo, a gente tem a racionalidade, tem a afetividade, tem a corporeidade, a gente tem espiritualidade. Cada um vai desenvolver sua espiritualidade de um jeito, através de uma prática, de uma tradição religiosa, mas espiritualidade todo mundo tem, até o ateu, o agnóstico, O seu ateu tem tem, espiritualidade, tem ele, espiritualidade. mas não Então, conhece ela, não se relaciona com ela? Como é ou assim? se relaciona com ela de maneira não religiosa. Por exemplo, a Hum, gente pensa assim, olha, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do quê? O que é espiritualidade? Então, por exemplo, o nosso poeta disse, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? é Na verdade. Bíblia, a Bíblia, Jesus cita que nem só de pão vive o Vive um homem, homem. né? Então, a espiritualidade é isso em nós que não se esgota nos sentidos físicos, na coisa concreta, da matéria. Né? A espiritualidade é a busca de sentido, de significado. Não basta estar vivo, a gente tem que estar vivo com alguma dignidade, a gente tem que estar vivo
com uma experiência valorativa da existência. Então, tudo isso é espiritualidade. Aliás, Renê, você tem um livro que fala sobre a propósito da vida, né? E eu já vi que É, você tem você faz assim várias chamadas no seu Instagram também sobre essa questão do propósito da vida. Eu acho que o propósito é uma das coisas que deve nos mover muito, mas às vezes é difícil a pessoa entender qual é o propósito na sua vida, né? é difícil, porque depende da matriz que a pessoa vai usar para tentar responder o propósito da sua vida. Então, por exemplo, tem gente que acredita que o propósito está escrito nas estrelas, que é um destino, que todo mundo já nasce com um propósito definido, ou que Deus definiu um propósito para cada pessoa. Eu prefiro acreditar que nós vamos construindo o propósito da nossa vida à medida em que vamos nos conhecendo, à medida em que vamos nos descobrindo como seres humanos, à medida em que vamos nos relacionando com o próprio Deus. Isso é importante, Márcia, porque o propósito que você citou, que eu fiz muitas referências no meu Instagram, nas minhas mídias sociais recentemente, é porque Vivendo com Propósitos é um dos meus livros. E Exato. agora, na pandemia, eu fiz uma live chamada Vivendo com Propósitos, em que eu resgatei aquele conteúdo lá do começo dos anos 2000, quando eu escrevi, e eu resgatei esse texto porque eu acho muito pertinente a gente pensar sobre isso. O que é que nos faz humanos? O que é que nos constitui como seres humanos? E qual é a vida que vale a pena ser vivida? Eu estava lendo o Agamben, por exemplo, esse italiano filósofo. Ele disse que nós atravessamos a soleira da barbárie. Ele diz assim, que nós começamos a sepultar os nossos entes queridos sem um ritual, sem nos Terrível. despedirmos deles. Então, veja, uma mulher interna ao seu marido, ou seu filho, ou sua mãe, ou seu pai, e de lá já sai para um necrotério, e isso falta um ritual aí. E o Agamben estava dizendo, olha, nós perdemos a nossa humanidade. Então, isso é propósito, espiritualidade, tem tudo a ver. O Ed René, quando você falou sobre que o livro você resgatou de 20 anos atrás, né? E o que que você, nesses 20 anos do livro que você resgatou, você entende que a realidade se modificou ou a realidade melhorou em algum momento? Ou esse propósito foi transformado para você? Eu acho que a realidade, em termos concretos, em termos de desigualdade social no nosso país, por exemplo, em termos de avanços civilizatórios, nós tivemos avanços civilizatórios muito significativos na questão da mulher, a questão racial, a questão do reconhecimento da dignidade do ser humano que não pode viver na pobreza e na miséria. E a gente está vivendo tempos extremos aí de perda de referenciais civilizatórios aí muito assustadores, né? Então, o tempo, ele é meio paradoxal, digamos, ele tem avanços e retrocessos, né? Tem Agora, solavancos. tem solavancos e às vezes solavancos para trás, né? Infelizmente. Mas eu diria que em termos do meu lugar existencial e do meu lugar social, político, cívico, eu diria que melhorou muito. Porque a pergunta sobre a vida espiritual, a pergunta sobre os fundamentos religiosos da sociedade, a busca do sagrado, a busca de Deus, isso está muito vivo na nossa sociedade, né? Para o E vo- bem e para o mal, né? pro bem e pro mal. Mas você acha que isso foi despertado com maior intensidade depois que a pandemia se instalou no mundo? Ah, não resta dúvida. E novamente, para bem e para o mal. Uhum. Porque a pandemia, Márcia, trouxe para nós uma, um contato direto com aquilo que a gente intuía, a saber, a nossa vulnerabilidade. Sabe, você mora no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, as nossas cidades elas são violentas. É verdade. As nossas cidades são violentas, a gente sabe, por exemplo, eu tenho meus filhos jovens, então há bem pouco tempo eu pensava, meu filho quando chegava em casa, eu dormia sossegado, porque o risco de ter um filho na rua é muito grande.
né? A gente convive com a violência, a gente convive com a enfermidade, com a doença, então a gente está vulnerável. Agora, a pandemia colocou a gente começou a ouvir que aquela senhora do condomínio ao lado faleceu, aquela cunhada do seu amigo faleceu. A minha nora me disse hoje que 2 amigas de trabalho perderam o pai essa semana que passou. Então a morte ficou muito próximo da gente. Eu acho A que essa morte chegou muito proximidade, perto. eu acho que essa proximidade da morte deu muito assim, esse impacto na nossa existência, da gente entender que a gente está aqui e que pode sumir de repente, né? A vida pode se Isso, esvair num piscar de olhos. Então, acho que exatamente. isso trouxe essa vulnerabilidade de uma forma que nunca, numa comunidade tão grande, se experimentou. A não ser que você viva num momento de guerra, num país que esteja em Isso. guerra. Mas nós não estamos numa guerra, nós estamos em outro É, tipo de guerra, né? isso, a gente está numa guerra contra um vírus com um poder letal muito grande. Muito, muito grande. E isso é interessante porque o vírus também é maldosamente democrático, né? A gente tem uma mortalidade no nosso país tão desigual que é localizada geograficamente, estratificada socialmente, determinados grupos da nossa sociedade, de grupos de pessoas morrem mais do que outros. Mas o vírus, ele foi levando e infelizmente está levando jovens e velhos, pobres e ricos, negros e brancos, no sul, no norte. Claro, as populações mais empobrecidas sofrem mais, mas nós Claro. também, todos estamos. Então, esse senso de vulnerabilidade faz a gente olhar para o céu, Não faz a faz? gente tirar o Eu terço acho. da gaveta, sabe? Abrir a Bíblia para ler o Salmo. A pessoa que se sente vulnerável, né, busca mais a Deus. O medo é uma das grandes forças humanas, de mobilização humana. Então, uma pessoa amedrontada, uma pessoa que tem uma ansiedade em relação ao futuro, né, busca mais a Deus. E, Não resta a dúvida disso. e as pessoas todas em casa, né, de René? Quer dizer, não é aquela pessoa que está com medo e que pode sair para um lugar, né? Foi um Uhum, momento de confinamento, né? E quando as pessoas uhum, ficam confinadas, eu acho que tudo polariza, né? E tudo, a dimensão cresce. E muitas uhum. pessoas, nesse momento, voltaram-se para as suas religiões, o que é uma coisa positiva, mas esperamos que elas fiquem na religião, não por medo, mas por fé, né? Eu acho que essa Sim, seria uma transformação que a gente gostaria de ver, né, acontecer, que fosse uma transformação pela fé e não pelo medo. a religião mobiliza muito o medo, a culpa, a ganância. Eu diria que a má religião, ou a experiência religiosa, que a gente poderia estabelecer alguma crítica, mas a religião, como um caminho de espiritualidade saudável, que é um caminho também, não apenas do encontro com Deus, mas do encontro consigo mesmo, um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, a transformação e o cultivo das chamadas virtudes do espírito. A generosidade, a solidariedade, a compaixão, a misericórdia, o espírito de perdão, de reconciliação, o senso de justiça, tudo isso é da ordem do espírito. E aí a gente vê as pessoas em casa, é muito interessante essa citação que você faz, porque a psicologia social fala da questão das teias e das redes de relacionamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 40 amigos, ela distribui a sua afetividade e a sua exigência entre 40 amigos ou 20 amigos. Agora, uma pessoa que só tem 2 amigas, ela liga para uma dizendo, ó, vamos jantar sexta-feira? Não, não posso. Liga para outra também, não pode? Ficou sozinha. É verdade. E aí a exigência que se faz em cima de uma rede de relacionamentos muito pequena, né? Essa pessoa que se eu só tenho 2 amigos, os meus 2 amigos ficam muito sobrecarregados. E aí o que, que aconteceu? A gente tinha uma rede de relações, a gente ia trabalhar, a gente ia fazer uma caminhada no parque, na praia, a gente ia para um trabalho Aliviava, né? social, Aliviava. aliviava. Agora a gente fica dentro de casa o tempo todo
24 horas por dia, o marido, a mulher, ou às vezes o casal com seus filhos, e numa família que tem criança ainda, a confusão com home office, com a família, O e school home também. homeschooling, aí, olha, Homeschooling, school home. as pessoas ficaram com uma rotina muito restrita, e as relações ficaram muito tensas, né? Dentro de casa. Ficaram muito tensas. Essa é uma das grandes dificuldades que eu estou acompanhando, as pessoas que me acessam, os conflitos familiares que brotam daí, né? E como é que você trabalha isso junto às famílias? Porque ainda tem a dificuldade que você também está no seu isolamento, que tem que estar, né? Uhum, Óbvio. uhum, E as pessoas querem ouvir conselhos e querem se relacionar com o seu pastor para que uhum. eles possam dar vamos dizer assim, um encaminhamento naquela situação. Uhum. As queixas maiores que você tem ouvido é a solidão ou é o conflito? Eu acho que mais o conflito. A questão da saúde emocional, Márcia, pesou muito. As depressões foram agravadas. A gente também não pode se iludir que a questão da violência doméstica, do abuso, das adicções, sabe, o álcool, o consumo do álcool. Então, tudo isso pesa. E sem as válvulas de escape, porque está tudo confinado dentro de casa ali. Então, eu penso que esse é um tempo da gente fazer uma introspecção, uma autoavaliação, para a gente descobrir os nossos fantasmas, para a gente descobrir as nossas dores, as nossas feridas, porque eu tenho tentado insistir com as pessoas que a quarentena nos forçou a uma espécie de um retiro espiritual. Uhum. Né? E aí você vê gente que se sobrecarrega de atividades, é o home office. Eu ouço muita gente dizendo que está trabalhando mais em home office do que trabalhava antes. Né? Gente que faz a sua refeição enquanto está no meio de uma reunião e se sobrecarrega, se enche de atividade, consome série na Netflix, consome É muito bom. celular e mídia social o tempo inteiro e não tem tempo para olhar para dentro de si. Não tem tempo para olhar para sua alma, para se escutar. A Bíblia Sagrada tem essa tradição. O salmista bíblico, ele tem um salmo muito bonito, o Salmo 42, que o salmista diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? E ele está Que tentando lindo. escutar a sua própria alma. Então, é tempo da gente se perguntar: por que estás com medo, ó minha alma? Por que estás ansiosa? Por que estás irritada? Por que estás aflita? Por que estás desassossegada? Né? Tentar escutar a alma, tentar escutar o outro, tentar escutar o marido, tentar escutar o filho, a esposa, tentar escutar quem está em casa com a gente, perceber nos olhos a tristeza, o desânimo, reconhecer que tem um dia em que você acorda de boa, tem um dia que você não acorda legal, respeitar os silêncios dos outros. Então, a arte da convivência é uma arte espiritual. Existe uma generosidade na convivência. Existe uma generosidade em repartir as atividades domésticas. Existe uma atividade, enfim, estabelecer rotinas, lugares, respeitar os Eu, espaços sagrados da casa. olha, Tô falando muito, né? Desculpa. não, eu quero te dizer, Renê, que você fala de uma maneira tão suave, mas tão profunda e objetiva, que eu tenho certeza que todas as pessoas que te seguem devem se sentir muito reconfortados com as suas palavras. Obrigado. Porque eu acho que tem uma assertividade, uma confiança muito grande. E eu acho que esse é o momento que as pessoas precisam desses caminhos. Porque Uhum, eu, que não sou uma pessoa de uma religião, né? Eu sou uhum, católica, mas eu não, eu sou uma pessoa que ouço muitas pessoas também. Eu vejo como uhum, está difícil esse caminhar dentro de casa e esse escutar uhum, a alma, como é fundamental. Eu acho que quando você uhum, falou de escutar a alma, eu fiquei me lembrando que a gente tem que conversar consigo mesmo. E que essa uhum. conversa, que pode ser uma conversa com a sua alma, porque as pessoas dizem, como é que eu vou conversar com a minha alma? Conversa com você mesmo, né?
Tenta Isso. conversar com você mesmo, saber por que Uhum. você está agindo assim, por que você deixou de agir assim, por que Uhum. você reagiu assim. Eu acho que isso é o momento que a gente precisa, mas como você falou, as pessoas querem fazer várias atividades para se Isso. atordoar e o tempo passar. Já acabou, tá de noite, vou É. dormir. Né? E não é assim, a Uhum. vida não vai passar assim. Né? E É, e porque. Desculpa, não, pois não, não. pode falar, não pode falar. Não, porque, de certa maneira, ouvir a sua própria alma também é doloroso. Claro, Ela tem reivindicações a fazer, ela tem feridas para colocar em cima da mesa, dizendo, olha, resolva isso. Ela tem suas próprias dores, né? Então, ouvir a alma, para a gente ouvir a alma, a gente tem que ter coragem, é, né? A é gente tem que ter verdade. coragem. E todo mundo tem muitas cicatrizes, né, Ed? As pessoas Sim. têm cicatrizes na alma. Então, às vezes, ficar sozinho é remexer essas cicatrizes e as E, pessoas não e, querem. feri, e feridas abertas, viu, Márcia? É, Coisas mal resolvidas do mal resolvido. passado, né? É verdade, é Fantasmas que verdade. vêm assombrar a gente, vêm puxar o nosso pé de noite, né? Pois é, melhor conversar antes, né? Melhor fazer Melhor acordos com eles e fazer um. resolver as coisas. É verdade. Isso Agora, Ed aí. Renê, uma coisa também que a gente ouve muito é que assim, essa pandemia, esse Covid, Deus mandou isso e nem mandou as pragas do Egito. Quer dizer, é uma coisa assim muito contundente, né? Que as pessoas ficam assim, achando que vem de cima, que a gente aqui não teria nada a ver com isso, quando a gente tem muito a ver com isso, né? E eu gostaria de Sim, você, como teólogo, o que que você responde a essas pessoas que fazem essa colocação? sim, tem muita gente que acredita que Deus mandou o vírus como um juízo pela maneira como nós estamos vivendo nesse mundo cheio de violência, de maldade, de crueldade, e especialmente em um mundo de negligência para com Ele, Deus. E eu acho que essas pessoas, elas têm uma percepção de Deus, assim, de um Deus meio melindroso, sabe? Um Deus meio infantil, um Deus meio passional, e você não fez oração hoje, agora eu vou te castigar, vou te deixar doente, sabe? Você não foi na igreja domingo, então agora. E eu não penso que é assim. Aliás, isso é uma coisa muito interessante. O Fernando Pessoa tem uma expressão que ele diz assim: o universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. E aí Muito bom mesmo. eu uso essa ideia do Fernando Pessoa, que eu penso assim: Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Então tem gente que tem uma ideia de Deus, é um Deus muito punitivo, é um Deus que parece que está contra nós, um Deus que quer o nosso mal, um Deus que quer nos condenar. Então eu gosto muito da expressão do reverendo Billy Graham, foi um grande pregador Grande nos Estados pagador. Unidos, né? Esteve no Brasil O, uma vez, uma ou sim, duas vezes. esteve no Maracanã, eu era No menino, Maracanã. é, Eu também. é, o Billy Graham disse assim, Márcia, que quando teve o atentado de 11 de setembro das Torres Gêmeas, perguntaram para ele onde estava Deus. E ele disse, nos bombeiros. Deus estava Olha, nos bombeiros. Então, há pessoas que enxergam Deus no vírus, na pandemia, nessa, nesse morticínio todo, né? Nesse luto, nessa coisa cruel. Agora, existe a possibilidade da gente enxergar Deus nos atos de generosidade, nos profissionais de saúde que arriscam a saúde. sua vida para cuidar da vida humana. Eu achei uma das experiências humanas mais sublimes. E eu tenho contato com os profissionais de saúde da minha comunidade, e eles dizendo que os seus amigos estão falecendo, eles estão morrendo, os profissionais médicos, e não obstante a isso, eles continuaram ali, sabe, nos corredores dos hospitais, e toda a rede de apoio e de serviço necessária para cuidar da vida, Deus está aí. E não somente aí nos profissionais médicos, mas de todos os profissionais que fizeram o nosso mundo funcionar, né, Márcia? Porque a Claro. gente tem luz elétrica, a gente tem abastecimento de alimentação, Internet. a gente tem internet, a gente tem. O mundo está funcionando e tem muita gente que não pode ficar Em casa. aquarentenado
É verdade. porque está trabalhando, porque o mundo não pode parar. Precisa. Então, a É. gente vê assim que ficar de quarentena em casa é um luxo para nós, e a gente tem que É agradecer um a Deus e ser grande, responsável, né? é um grande luxo. Eu acho que a gente tem que agradecer muito a essas pessoas que se arriscam todo dia. Eu, É, particularmente, olho hoje em dia para todos os motoboys de outra forma. Porque eu sim, acho que sem eles, como é que essa rede de distribuição de alimentos e de exato, material estaria acontecendo, né? exatamente. E aí é que está, nesse seu olhar aí, um olhar de responsabilidade, de como é que está Deus. Eu não vejo Deus na pandemia e no vírus. Eu vejo Deus nos movimentos de vida e pró-vida da nossa sociedade no meio de uma pandemia, né? A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Deus está a nosso favor. São É. Paulo apóstolo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus é Ué, por nós, ele não é contra nós. tá. Tem um pessoal que acha que Deus é contra nós, né? Imagina, não, de jeito nenhum. O Ed René, meu marido, é Cláudio Pereira, é batista, né? E ele Sim, tem sempre, ele sempre me diz uma frase assim: um com Deus é maioria, Márcia. é isso aí. Ele sempre diz, um com Deus é maioria. Então, fica bem que um com Deus é maioria. E eu É, acho bela que expressão. não é uma expressão assim que a gente não pensa, mas estamos com Deus, estamos bem, né? Estamos Uhum. fortes, né? É isso Mas, aí. essa sensibilidade de entender o momento, né? De olhar e ter compaixão, pode ser uma grande transformação social, porque eu nunca vi tantas pessoas mobilizadas, não falo em áreas governamentais, eu falo na sociedade civil, para Uhum. poder ajudar o próximo. Milhões de pessoas tomaram ações à frente, e aí eu quero incluir também o Silvio Ação de Pastores pela Vida, que eu vi Uhum. várias postagens suas, que realmente as pessoas ficaram muito desamparadas e precisaram de uma Sim, rede de proteção. E eu achei muito sim. bonito essa sua iniciativa de criar os Pastores pela Vida. Uhum. Sabe que isso que você fala é um dos subprodutos, é uma das coisas boas da coisa ruim, É, né? A coisa ruim é a pandemia, mas é. esse sopro de generosidade, solidariedade é uma coisa boa e bonita. E eu espero que isso se multiplique e que isso permaneça, que isso Também. tenha continuidade. Por exemplo, sabe que eu fiz uma pesquisa, o que o Brasil movimenta em termos de doações financeiras por ano para causas humanitárias é da ordem de 2,5 bilhões. Hum. Mas em 3 meses, nós mobilizamos mais do que isso, em termos de doações. Olha a As, capacidade reprimida que estava aí. isso! Onde estava esse dinheiro que não Pois estava à é. disposição da causa humanitária? Então, eu espero que isso se intensifique, que as pessoas descubram isso, que repartir é uma experiência espiritual. A gente pensa assim, como é que eu sirvo a Deus? A gente serve a Deus servindo os nossos irmãos, as nossas irmãs, servindo o nosso próximo. Deus não precisa de nada. O que eu vou dar a Deus que ele não tenha? Ou o que eu tenho para dar a Deus que eu não tenha recebido dele mesmo? Então, a maneira de servir a Deus é servindo ao próximo. Jesus diz assim: olha, eu tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu de beber, estive nu e você me vestiu. Então, para servir a Deus, a gente serve o próximo. E o Pastores pela Vida é um movimento muito bonito também, Márcia, porque você sabe, eu sirvo como voluntário na Visão Mundial, que é uma organização humanitária que está presente nas áreas de maior vulnerabilidade social do Brasil. E nessas áreas estão centenas e milhares de igrejas evangélicas, de pequeninas igrejas. Porque a gente tem uma igreja evangélica que aparece na televisão, que aparece nas notícias de jornal, dos templos, das grandes catedrais, das avenidas, das capitais. Mas existe uma rede de solidariedade das igrejas evangélicas pequeninas, nas comunidades, nos morros, nos rincões do nosso país. Essas igrejas reúnem 50 pessoas, reúnem 30 pessoas, e tem ali aquele pastor, aquela família que está cuidando. E nessa hora, faltou a eles também
a condição de subsistência. Então, o Pastores pela Vida é um fundo de transferência direta de renda para os pastores e as famílias dos pastores. Né? Eu achei uma iniciativa super bonita, Ednei. Obrigado por você fazer referência, muito obrigado. Não, você sabe que eu sigo você, né? E eu fico Obrigado. vendo as suas postagens e a sua colocação. E eu falei antes aqui, você tem um olhar muito moderno, né, sobre a questão toda vamos dizer assim, dos ensinamentos bíblicos de Jesus. E o Novo Testamento é realmente uma maneira da gente encontrar Jesus mais presente na nossa vida. Mas muitas vezes as pessoas ficam um pouco distantes porque não entendem a maneira de Jesus falar sobre as parábolas. As parábolas, às vezes, são, enigmáticas. E as pessoas ficam tentando descobrir a proximidade com o mundo de agora com as palavras de Jesus. E eu vejo que você traduz isso muito bem. É a busca de sentido, né? O que isso significa para nós hoje? Porque a Bíblia é esse livro vivo, né? Tem um texto bíblico que diz que a palavra de Deus é viva, né? Então, assim, embora seja um livro de 2000 anos atrás, e conte histórias e fale de uma cultura milenária que deu origem à nossa fé, é um livro muito atual. A gente encontra na Bíblia respostas para o cotidiano. Tem um teólogo chamado Karl Barth, ele diz que nós deveríamos ler a Bíblia e o jornal segurando cada um em uma das mãos. Ter a Bíblia de um lugar e o jornal do dia no outro, porque a Bíblia é muito atual, a Bíblia dialoga com o nosso mundo contemporâneo, né? Isso é vitalidade para nós. Eu gosto muito de ler os Salmos. Eu já li os Salmos todos de uma vez só, algumas vezes, porque eu entendo que ali nos Salmos tem todas as emoções humanas e todos os problemas que a humanidade passa, ou já passou, em todos os sentidos, desde a relação humana, dos crimes, da relação com Deus, da perda das suas posses, da luta com o irmão, tem tudo nos Salmos, né? E para mim, o salmo que eu mais gosto é O Senhor é meu pastor, né? E o Salmo 91 também. Que habita no esconderijo do Altíssimo, que habita descansa à sombra do Onipotente. Então, eu acho esses dois salmos, para mim, me dizem muito. Você, como pastor, quais são os salmos que você mais aprecia para fazer nas suas pregações? Olha, sabe que a Bíblia é um livro organizado e que tem uma parte que é história, tem outra parte que são os sermões, por exemplo. Os livros proféticos são os sermões que foram pregados pelos profetas para o pessoal que estava vivendo a história. Os salmos, eles estão na categoria, na prateleira dos chamados livros de sabedoria, a literatura sapiencial. Por exemplo, o livro de Jó, de Provérbios, os Cantares de Salomão, que é o Cântico dos Cânticos, né, que é um texto de amor, inclusive erótico. Esses textos estão na prateleira dos livros sapienciais, de sabedoria. E os salmos contam, registram os sentimentos e a voz da alma humana. Enquanto eu estava vivendo aquela situação, o que me interpelava, né? E eu recentemente, muito recentemente, eu fiz um dos meus sermões dominicais foi justamente baseado no Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E parece que a vida vai ser sempre cor-de-rosa. Mas ele chega logo adiante, no versículo seguinte, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O Salmo 30, por exemplo, Márcia, é muito interessante, é na mesma lógica. O poeta bíblico diz assim: dizia eu no meu coração, jamais serei abalado. Que é uma fala de certa onipotência, né? A vida para mim vai dar sempre tudo certo, etc. Aí, logo em seguida, ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que não há mal que sempre dure. Dura, né? Não há mal que sempre dure. Com o amanhecer, as misericórdias de Deus se renovam, a gente recebe
uma nova oportunidade de reconstruir a vida, refazer a vida, ressignificar o sofrimento, ressignificar a noite de choro. Os salmos são muito realistas. Muito realista. E agora a gente está num vale de sombras, né? A gente está num vale de sombra da morte. E no vale da sombra da morte, os estudiosos dizem que é um trecho em Israel, na chamada Terra Santa, numa estrada que passa num vale o sol não chega, o sol nunca chega ali, por causa da encosta, encobre o sol, então lá é muito escuro. E quando a gente está no escuro, Márcia, a gente não vê nada. A gente não vê. E eu vejo as pessoas falando assim, o que você acha do futuro? O que você acha que vai ser pós-pandemia? Eu falei, olha, eu não sei nem como vai ser a semana que vem, que dirá o mês que vem, o ano que vem, a gente não sabe. A gente não está vendo nada. Parece que dá um apagão, assim, né, no Vale da Sombra da Morte. E o Vale da Sombra da Morte acontece quando a morte leva alguém perto da gente. Quando a morte leva alguém perto da gente, a morte estende a sua sombra sobre nós. A gente está vivendo um tempo de perdas, de luto. E muitas coisas morreram nesse tempo. Com certeza. Sabe, morreram sonhos, morreram casamentos, morreram relações de amizade, morreram Trabalhos, oportunidades, negócios, possibilidades, trabalhos, empregos. negócios, empregos. Morreram patrimônios, pessoas empobreceram, né? Pessoas que dedicaram sua vida a construir um negócio e em 2 meses Perderam tudo. estão endividadas. Né? Então é um tempo de luto. A gente tem que respeitar muito a tristeza das pessoas, o luto que elas estão vivendo e ter um cuidado para com elas, ter empatia, perceber os medos, as irritações, as hostilidades e pensar assim, poxa, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, vivendo essas perdas, essas dificuldades, será que eu não estaria reagindo igual? Então, exercitar compaixão. Esse é um período assim. É um período assim que a gente vive pela fé, né? É o salto no escuro. Você falou que a gente está no escuro, a gente tem que dar o salto no escuro pela fé, achar que ali adiante vai ter luz, né? Aliás, Que é o que o salmista diz, porque tu estás comigo. E Deus é esse que a gente às vezes não vê, mas ele está. ele A gente está. não percebe. A fé é isso, é a ausência de evidência. Aí você anda por fé. Quando tem evidência, você anda por vista. Quando não tem evidência, você anda por fé. Esse é um tempo de fé. É um tempo de fé. Não, eu achei a sua colocação perfeita. E eu estava pensando aqui, quando você falou, nós estamos no tempo de luto, do escuro. A gente foi criada, todos nós, na religião judaico-cristã, da luz e da sombra, né? A gente tem essa dicotomia, né? Luz e sombra, luz e sombra. E como seres humanos, a gente tem luz e sombra também. E há pouco tempo eu entrevistei um psicanalista de São Paulo, Daniel Barros, que ele escreveu O Lado Bom do Lado Ruim. Meu amigo pessoal, membro da minha igreja, sabia? Foi maravilhosa a entrevista com ele. E ele escreveu esse livro que eu adorei. Eu li o livro dele, achei maravilhoso. E é isso, né? Nesse momento de sombra, a gente está entrando em contato com a nossa sombra e precisando descobrir a nossa luz. E reconciliar luz e sombra. Ontem foi domingo e o meu sermão dominical ontem foi justamente falando sobre isso. O apóstolo Paulo, ele diz que ele tem um espinho na carne e que ele queria se livrar daquilo, que era algo que o fazia sofrer, que mostrava para ele a debilidade dele, a finitude dele, a vulnerabilidade dele, as limitações dele. E ele diz assim, que eu pedi para Deus tirar esse espinho e Deus disse para mim que não ia tirar, não. E disse assim, olha, minha graça te basta. E a maneira como eu li esse texto foi exatamente como você disse, que nós queremos eliminar as nossas sombras. Mas não é esse o caminho da saúde emocional, espiritual. A gente tem que se reconciliar com as nossas sombras. A gente precisa aceitar as nossas sombras. A gente precisa redimir as nossas sombras. Meu orientador espiritual, Márcia, ele diz assim, que os heróis matam o dragão.
os santos e os sábios, eles têm um dragão deitado no chão da sala, domesticado. Porque essas sombras aí que nos habitam, nós vamos conviver com elas. Ninguém supera a raiva, a ira, o ressentimento, a mágoa de uma vez para sempre. Não dá, né? Não dá. Vira mexe, a gente fica com raiva de alguma coisa ou de alguém. Vira mexe, a gente fica com inveja de alguma coisa ou de alguém. Essas coisas estão em nós, a gente tem que aprender a conviver com elas. Então a espiritualidade nos ajuda, na nossa experiência com Deus, a conviver com essas sombras. Não deixar que as sombras dominem todo o ambiente, né? Senão fica tudo escuro de novo. De novo. Né? Mas é um embate diário, né, Renê? A gente tem que tentar diariamente, né, fazer aquele diálogo com a alma para descobrir aonde é que ela está indo, né? Para o lado escuro, para o lado claro, né? Tem até um ditado também dos índios norte-americanos que diz que o índio mais velho estava explicando para o índiozinho que no coração de todo índio tem 2 lobos que brigam entre si para saber quem é mais forte. Aí o índiozinho pergunta, mas quem ganha? Aquele que você alimentar mais. Né? Então, se você alimentar mais a sombra, vai ganhar a sombra, né? Eu costumo dizer que Deus não confia na gente mais do que 24 horas. Por isso já está de bom tamanho. Já está. Por isso que é o pão nosso de cada dia. Todo dia a gente ir buscar o pão, entendeu? Então ele não confia na gente mais que 24 horas. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Então Deus dá uma porção para você que dura 24 horas. Então olha, todo dia. Eu nunca tinha pensado nisso, que assim, todo dia a gente tem que fazer isso. Todo dia a gente tem todo dia, mas é verdade, né? A gente, todo dia. Eu estava também pensando aqui, você falou sobre o apóstolo Paulo, e eu vi, você postou bastante sobre o apóstolo Paulo, e como ele se sentia, às vezes, em que ele foi ao céu, mas descia aos infernos da própria vida, né? Isso. E como a gente pensa, assim, de uma maneira geral, que os apóstolos só eram aquelas pessoas que tinham a poder da palavra de Deus, né? Que receberam Pentecoste, que tudo estava ótimo, que saíram dali, foram pessoas exemplares e maravilhosas. Como essa passagem de Paulo mostra a fragilidade humana e os 2 lados do ser humano. Eu gostei muito, Edwin. A gente tem uma idealização das personagens bíblicas. Primeiro, como se elas fossem moralmente perfeitas, que elas não tivessem pecado. E a gente lê na Bíblia um pior que o outro, né, Márcia? Mata todo mundo. Confuso rouba a mulher ali, do outro. Né? Isso, mata o marido da mulher. E aí vai, né? E isso são os homens especiais que Deus usou e que foram íntimos de Deus. A gente vê Moisés, Abraão, Davi. Então é um pessoal meio complicado. Então a gente tem uma idealização a respeito deles. E tem também uma idealização a respeito do que é a intimidade com Deus. Não existe intimidade com Deus sem muito sofrimento, sem deserto. Porque sem a gente tomar um chacoalhão da vida e prestar atenção nas coisas que realmente importam, né? Tem uma santa da igreja chamada Teresa de Lisieux, Santa Teresa diz o seguinte, que ela observando a maneira como os homens íntimos de Deus sofreram muito, ela diz assim, olha, se Deus trata assim os seus amigos, não admira que tenha tantos inimigos. Porque as pessoas pessoas que andaram com Deus e descobriram a Deus e se encontraram com Ele, foi a partir de muito sofrimento, de muita dor. Então, a gente precisa dar boas-vindas ao sofrimento. Eu acho que foi a Teresa d'Ávila que escreveu um livro, Santa Teresa d'Ávila, sobre a noite escura. Onde foi São João da Cruz. Foi São João da Cruz. A noite escura da alma. A noite escura da alma. A gente estava falando do Vale da Sombra, a noite escura, a noite bem escura lembrado. Da alma, muito bem lembrado. Até os santos passam pela noite escura, principalmente eles, né? Sim. A gente vê, por exemplo, a autobiografia, as cartas da Madre Teresa de Calcutá, e ela dizendo quantas vezes ela orava a Deus e Deus ficava em silêncio. E ela não encontrava respostas, essa ausência de Deus, essa noite escura da alma.
é muito própria, né, da experiência espiritual. E às vezes eu acho que Deus deixa a gente nesse vazio aí para a gente escutar a nossa própria alma, viu, Márcia? É, Porque Deus também pode ser uma grande distração para nós, para a gente não uma seguir em grande frente. distração, a gente colocar tudo Pode. em Deus e não fazer a nossa parte, é isso? Não fazer a nossa parte, não prestar atenção na gente, sabe? É mais ou menos como aquele seu filho, sua filha, que qualquer coisinha é mamãe, papai. E chega uma hora que você diz assim, meu filho, cresce, né? Eu acho que Deus fala isso pra gente também. Cresce. Você vai passar o resto da vida aí falando papai do céu. Cresce, amadurece, supere reconcilie-se com as suas sombras aí, faça a sua parte no mundo. Eu estou contando que você vai ser parte da solução e não parte do problema. Você só me traz problema. Quando é que eu vou poder contar com você para cuidar dos seus irmãos, né? Em vez de me Tipo pedir isso. toda hora, É, o toda tempo todo. hora, né? Exato. Agora, tem gente que encontra vários sinais pela vida. Você acredita nos sinais? Por exemplo, assim, como assim sinais? Eu Sinais, acho que as pessoas tendem assim, isso aí foi um sinal de Deus, assim. Eu pensei nisso, aconteceu aquilo tão próximo, acho que Deus quis me dizer alguma coisa. Tem muita gente que diz isso. olha, Isso é eu muita acredito, responsabilidade botar na mão de Deus o não, sinal. eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Mas eu não acredito em todo mundo que diz isso e que Tá bom. discerniu certo. Eu acho que Uhum. sim, eu tenho uma amiga missionária que ela fala que existem cristocidências. A gente Cristocidências, essa eu não tinha é, ouvido, não. Gostei muito. é, a minha amiga missionária Nauzira Nascimento, ela fala de cristocidências, de coisas que acontecem na nossa vida que a gente pensa que aconteceu por acaso, mas não, que foi o cuidado de Deus, que foi a providência de Deus. Mas eu acho que isso é uma experiência muito particular. O problema disso é quando a gente quer impor essa experiência para outros. Uhum. Porque o encontro com Deus, ele é pessoalíssimo, ele não é transferível, ele não é replicável. Cada um tem o seu encontro com Deus. Com cada pessoa, Deus fala de um jeito, para cada pessoa, Deus se mostra de um jeito, cada pessoa é interpelada de um jeito. Então, quando a gente tenta padronizar a experiência espiritual, a gente cria uma religião opressiva, castradora, dominadora, totalitária, que vai transformando, em vez de seres humanos maduros, a gente vai replicando bonequinhos, tudo igual ali, com o mesmo comportamento e tal. Então, eu acredito sim que Deus está presente se mostrando, e para quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, é uma expressão bíblica de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então, acredito sim, mas tenho medo quando isso se torna padrão e fica sendo Banal. replicado. É, banal e padrão, né? Banal, Se Deus falou comigo assim, então tem que falar com você do mesmo jeito. E se Deus Uhum. falou para mim isso, você tem que concordar e acreditar que o que eu estou falando foi Deus. Por exemplo, se eu chego para você e digo assim, olha, Márcia, Deus me falou que... Bom, se Deus falou, não tem discussão, né? Ah, é. Deus né? Se é Deus tudo. falou, né? Deus falou para mim que você tem que doar sua casa para minha igreja. Bom, Deus falou. Então é muito perigoso quando a gente fica usando Deus falou para mim para impor sobre os outros, né? Deus falou para mim uma coisa que você que tem que fazer? Não. As coisas que você tem que fazer, Deus fala com você, não fala comigo, Aliás, né? isso não Comigo é ele fala usar. as coisas que eu tenho que Tem que fazer. fazer. Não, isso não seria usar o nome de Deus em vão? É usar o nome de Deus para abusar dos outros, né? É como aquela história, né? Que o sujeito está no manicômio e ele fala, como é seu nome? É Napoleão. Eu falei, quem disse isso? Foi Deus. E o outro do lado disse, eu não falei nada. Então, assim, tem muita gente falando que Deus falou, e se Deus estivesse presente, diria, ó, eu não tenho nada que ver com isso aí, não. Eu, às vezes, quando algumas pessoas me dizem algumas coisas assim, eu falo assim, olha, Deus não tem nada a ver com isso. Eu É, falo, olha, Deus não tem nada a ver com isso, não. porque Porque Deus é tem coisa do uma. homem. Existe uma São as coisas do homem. razoabilidade. Existe uma razoabilidade na experiência de fé. A Isso é fé, né? importante. A fé não é da ordem da razão, mas a fé não é irracional. E especialmente a fé, ela é cercada da experiência de valor,
especialmente isso que nós chamamos amor. Então, quando alguém, em nome de Deus, abusa, domina, tiraniza, controla, né, impede o florescimento da maturidade do outro, isso não é uma experiência de fé saudável e amorosa. É uma projeção dos nossos desejos de afirmação do ego em nome de Deus. E isso é muito triste quando acontece. É perigoso. Muito. Né? É Sempre. perigoso. Agora, Ednei, e os jovens nesse momento? Eu sei que daqui a pouco a nossa live está acabando, mas os jovens nesse momento, eu me pergunto, a vida deles foi meio que interrompida, né? Porque as pessoas que já construíram as suas vidas, elas estão num outro momento. Mas o jovem que está no momento de construção, de procurar um emprego, se formar na universidade, começar a namorar, fazer a sua família, isso foi um momento assim de grande interrupção. O que você tem dito para os jovens quando eles te procuram? Olha, Matos, desculpa eu fazer uma citação tão apócrifa. Eu vou citar o Gonzaguinha. Ah, é? Tá ótimo, adoro o Gonzaguinha. Eu acredito na rapaziada, sabe? Você acredita na rapaziada? Não, eu acredito na rapaziada. Eu tenho a felicidade de ter os meus filhos na casa dos 30 anos e o meu genro e a minha nora também na casa dos 30 anos. E eu fico muito impressionado com a inteligência, com a força que eles têm, com o discernimento, com a força de trabalho, com a sintonia com o mundo, com o tempo. Eu acredito, sim, que eles estão sofrendo, mas eu acredito que vem muita criatividade daí, sabe? Que vem muita coisa boa, vem muito fruto positivo. E outra, eles estão sendo chamados a um amadurecimento, a acelerar o seu amadurecimento. Né? Como a gente está falando, né, do lado bom, do lado ruim, um dos lados bons dos períodos de tragédia, de catástrofe, em todos os sentidos, é a aceleração das coisas boas. Né? A necessidade é a mãe da criatividade. Então, em tempos de guerra, em tempos de tragédias naturais, existe desenvolvimento científico, existem descobertas, existem processos novos que são criados e o pessoal tem que se mexer. Então, eu acredito muito nessa geração que vem por aí. Claro, tem uma geração alienada, tem uma geração indolente, tem uma geração... sempre que tem. não usa máscara. Que não usa, desinformado, ignorante, negacionista, né? Então tem o pessoal que vai para a Rua do Leblon, né? Tem, infelizmente. Inacreditável, né? Mas tem uma rapaziada aí fazendo coisa muito diferente, né? Buscando uma qualificação acadêmica, buscando um mestrado, um doutorado, gente querendo estudar, gente... Então, eu estou otimista com essa geração que está sendo desafiada pela pandemia. E também, Márcio, eu estou otimista com essa geração que faz a crítica do nosso mundo. Eu sempre conto que numa das conversas na minha casa, numa das refeições, estávamos todos ali em família, e eu fiz um comentário, eu falei assim, eu acho que eu sou um pouco machista. Aí a minha filha disse, só um pouco, pai? Filho é crítico. Então, eu acho que essa geração faz uma crítica da nossa cultura. Né? A gente está falando aí de racismo estrutural, misoginia, homofobia, está falando aí de desigualdade social. Eu acho que tem uma geração fazendo uma crítica do mundo que nós estamos dando para eles. E eles estão nos chamando a atenção, né? Para a gente reinventar também. Aliás, Ednei, a gente fica falando, né? Só ouve essa expressão o tempo todo do novo normal, né? O que seria esse novo normal, né? Como assim o novo normal? O antigo estava bom? Não, não estava bom. Então, como assim? O normal é que estava bom? Não, não estava. Então, o que vai ser daqui para frente? Eu sei que ninguém tem bola de cristal, né? Como a gente já falou aqui, o túnel está escuro. Mas você tem assim um pensamento sobre esse novo normal, que não é novo normal?
Eu tenho algumas intuições. Eu não sei quanto tempo elas vão durar, porque o meu maior medo é que quando a gente voltar, quando a gente sair de um lockdown parcial ou total, quando a gente voltar mesmo, valendo, Uhum. tipo, os especialistas estão dizendo que a gente vai ter uma vacina em 2021. Deus É, queira que seja Deus inclusive queira. antes, né? Mas vamos imaginar que a gente superou essa pandemia, que a gente tem vacina, que a rede de saúde já está equacionada e a gente voltou para a rua valendo. O meu Tá. medo, Márcia, é que em um mês a gente esquece dessa pandemia, Pois é. que Será a vida possível? volta, sabe? Que a vida volta, que a gente era tão viciado naquele velho normal, que a gente era tão viciado em algumas rotinas, em alguns padrões de comportamento, que a gente volta, que nem o alcoólatra. O alcoólatra, ele fica 10 anos sem beber. Mas se ele toma um conhaque e depois ele vai e toma um uísque, ele volta 10 anos em um dia. Eu tenho medo disso, desse rebote. Agora, eu acho que a gente vai ter uma sociedade um pouquinho mais consciente em termos de consumo, Uhum. até porque ela vai estar empobrecida, muitas perdas financeiras, então a gente Ser. vai ter que fazer mais conta, a gente vai estar mais consciente em termos de consumo. Eu acho que a gente descobriu na pandemia que a gente precisa de menos para viver bem e que aquilo que era privação, que a gente achava que era privação, na verdade gerou uma experiência de detox, sabe? A gente viu que não fez tanta falta aquilo É. que ocupava tanto a gente, então a gente vai descobrir que menos é mais. Eu acho que a gente vai ter um novo momento de mais afeto, a gente está com muita saudade dos amigos de trabalho, a gente está com saudade do escritório, Márcio, onde já se viu um negócio desse? Sabe, a gente está com saudade do escritório, então assim, a gente que dizia que o melhor dia da semana era sexta-feira, a gente está com saudade da segunda-feira, Pois é, quem né? diria, né? E não é só do trabalho, mas a gente descobriu que aquele amigo de trabalho faz falta. As relações de afeto, a gente está com saudade da família, do pai, da mãe, do primo, sabe? Da família reunida. A gente não comemorou aniversário. Eu tenho uma netinha que fez 1 ano, Márcia, no período da pandemia. Então a gente fez o aniversário da minha netinha, da Valentina, numa sala de Zoom. É, É muito triste. é Então, a gente muito está com triste. saudade de reunir todo mundo, se abraçar. Então, eu acho que a gente vai viver um tempo de maior afetividade, de maior proximidade humana, de maior respeito, sabe? Eu tenho essas expectativas. Eu acho que as empresas vão ter que se reinventar, esse tal desse home office, do que dá para a gente fazer com menos engajamento de trânsito, de atravessar a cidade para ir trabalhar, a gente descobre que dá para fazer home office e novas rotinas. Então, eu acho que vem coisas boas por aí. Olha, infelizmente vai acabar, Ednê, porque eu já estou controlando aqui pelo relógio, porque de repente some, né? Eu também não vejo meus netinhos há mais de 4 meses, eu fico Olha aí. tristíssima também. Uhum, Mas olha, uhum. foi um prazer enorme conversar com você, foi uma super live, Igualmente. te agradecer muito e Sim, dizer muito que obrigado. qualquer coisa, algum lançamento de livro, vamos repetir. Foi muito bom Tá mesmo, adorei. bom. Foi um prazer estar com você e conhecer você, assim, ainda que virtualmente, mas conhecer você. E um beijo para você e para o Cláudio, seu marido também. Muito obrigada, Renê, prazer Obrigado. enorme. Deus te Gente, abençoe. muito obrigada. Gente, que maravilha que foi essa live com o Ed René. Ele foi maravilhoso e eu quero dizer para vocês que amanhã estou de volta aqui, 6 horas, conto com vocês e um beijo carinhosíssimo para todos. Até amanhã.